Então, gente, vamos começar, né? O tema que a gente vai trazer hoje para poder iniciar, já para poder levar quem vai para o grupo, né? É a impermanência. Você estava falando agora, né? A época de Casa Forte, a época de Madalena, né? E a gente tem uma tendência de ficar muito saudoso, né? Tudo que chega na vida da gente, né? Que trouxe coisas boas para a gente tem essa tendência de sentir saudade. Mas uma coisa que a gente esquece é que tudo é eterno. Absolutamente tudo é eterno, né? E tudo que a gente vive, ele continua dentro da gente. Você, quando chegou, estava me falando da sua experiência na França agora, né? E de como foi importante, né? Tudo que você tinha escutado no grupo, de como você conseguiu atravessar seus momentos lá, né? Pois é, mas o que eu estou querendo dizer é que como é importante para a gente o dia, cada dia que a gente vive, sabe? Hoje eu estava falando para umas amigas que é o seguinte, sabe quando a vida é mais ou menos como se fosse uma universidade, né? Você vai estudar uma formação, você vai fazer direito, ou você vai fazer pedagogia, seja o que for. Mas sempre quando você vai fazer uma formação, tem uma disciplina que você engancha, né? É aquela disciplina que você não curte o professor, que você não curte o tema, né? Que não dá tesão de você assistir, mas aquela disciplina, se você não fizer ela, você não consegue seu diploma. A vida é exatamente assim, né? O que faz a gente se frustrar? A gente é muito influenciado pela mídia, né? Antigamente, quando eu estudava a influência do marketing na mente, né? As propagandas da Coca-Cola, elas não eram propagandas para os adultos, eram para os seus filhos, quando eles estivessem crescendo, né? Então, os comerciais da Coca-Cola não atendiam, não eram direcionados aos adultos. Os comerciais da Coca-Cola eram para a geração que estava chegando, né? Então, a gente vai sendo alimentado muito desse romance. A vida tem uma ideia romântica e religiosa demais. E isso é a base da nossa frustração. Porque a gente vê tudo na nossa vida muito diferente do que de fato ela é. Então, a gente vive o dia de hoje esperando que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Não é verdade? A gente acorda, vai viver o dia, e se você tem um desafio hoje, você fica pensando, tomara que esse dia acabe logo, né? Eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que me despedir de fulano, eu tenho que pedir demissão, eu tenho que fazer entrevista. E eu quero que todas essas coisas já aconteçam logo, né? Porque é um dia pesado, é um dia desafiador, né? E é a ideia de que amanhã pode ser melhor do que hoje. E a gente esquece que esse dia de hoje, ele é a realidade, é o nosso dia. E para ele ser vivido e ser aproveitado, ele precisa ser absorvido, precisa ser aceito como ele realmente é. E a gente tem uma influência constante da fantasia, né? A gente fantasia as nossas relações, né? A gente está sempre procurando a pessoa perfeita, o encaixe perfeito para a gente, seja no sexo, seja na parceria de trabalho, né? A gente está procurando a vida ideal, então a gente fica pensando que é o lugar ideal para morar, o lugar ideal de parceiro, né? Qual é o trabalho ideal, qual é a grana ideal que eu queria ter. E aí, por a gente criar isso na cabeça da gente, a gente recusa a vida. Então, a vida que você tem, geralmente é diferente da vida que você idealiza. Então, o dia começa a ficar pesado, né? Mas se você imagina, né? Você tem 24 horas no ciclo de um dia, né? Das 24 horas, pelo menos 8 você passa trabalhando. Mas já pararam para pensar por que será que mais da metade do nosso dia acordado é trabalhando? Vocês já se perguntaram por quê? Né? A gente só cresce no servir. Então, as relações, elas são para fazer a gente crescer. Interagir com o ser humano é o maior desafio, né? O material humano é algo extremamente desafiador para você superar. Tem coisa pior do que o relacionamento, é a coisa pior que existe e é a coisa melhor que existe, né? Você se relacionar com quem você curte, mas ao mesmo tempo você fazer o trabalho todo para que aquela relação dê certo, né? Então imagina, você tem uma educação X, você tem uma realidade X e o seu parceiro ou sua parceira tem uma realidade Y.
Então, os relacionamentos, eles existem exatamente para fazer você se conhecer. Então, as pessoas não existem para fazer você feliz. Ninguém tem esse objetivo na vida. O meu objetivo é fazer Cândida feliz. Não, esse não é o seu objetivo, nem é o meu objetivo. Entende? O nosso objetivo não é fazer ninguém feliz. E a dificuldade é aceitar isso. Porque as relações é exatamente esse entendimento de que relacionar-se não significa estar junto com alguém, significa estar sozinho com alguém sozinho, na mesma estrada. Eu vou explicar por quê. Quando você tem os seus desafios, por mais que você tenha alguém te apoiando, esses desafios ainda continuam sendo seus. Por mais que você tenha uma pessoa que te apoie, por mais que você apoie a pessoa, você não tem como carregar os desafios de uma outra pessoa para você. Quando você faz isso, você mexe em toda uma cadeia de sistema. Entende? Você não consegue atingir as necessidades do outro, por mais que você faça. Então, o ser humano tem uma ideia de relacionamento muito distorcida. E a gente esquece que nada é fixo, nada é permanente. E aí vem o grande problema, né? A mudança. Tudo muda. Eu não sou a pessoa hoje que eu era ontem, inclusive. Né? Então, eu atendo em torno de 6 a 8, às vezes 12 pessoas por dia. Então, cada pessoa que me traz uma demanda, cada experiência que eu vivo ontem, faz com que eu reflita muito sobre a minha vida. Então, eu já não sou a pessoa que eu era ontem. Hoje eu sou uma pessoa mais consciente do que eu fui ontem. Ou eu posso ser uma pessoa mais cega do que eu fui ontem. Vai depender exatamente de como é que eu absorvo a minha vida. Então, cada dia que você vive, quando você vai sair para trabalhar, você vai servir. Na yoga, na medicina ayurveda, a gente chama Dharma. Alguém já ouviu falar esse nome, Dharma? Né? Então, o que é o Dharma? Né? O Dharma é como se fosse tua ação na Terra. Não tem gente que pergunta, né? Para que será que eu vim nesse mundo? Qual é a minha missão? Então, a gente podia dizer que o Dharma é a tua lei da ação, da tua ação pessoal. Então, cada pessoa aqui, ela tem uma qualidade muito específica. Tá? Então, eu tenho uma qualidade, você tem outra, você tem outra, você tem outra. Então, não tem como avaliar a qualidade melhor do que a outra qualidade. Cada qualidade, ela é única. E isso é o Dharma. Então, o que faz com que a gente seja feliz? Quando a gente começa a querer ir contra a nossa natureza. Quando você quer andar mais rápido e você tem um corpo mais lento. Quando você é uma pessoa mais lenta e quer andar mais rápido. Quando você é uma pessoa que tem um raciocínio muito, muito rápido, aprende fácil, mas esquece rápido. E outra pessoa que, nossa, aprende super rápido, mas não tem uma memória boa. Entende? Essas são qualidades do nosso corpo. Elas são essenciais para a gente. E elas nunca são permanentes. Então, como é que você cria o pensamento? Você cria o pensamento através dos seus sentidos. Tá? Então, cada dia que passa, você experiencia uma coisa nova. Então, você nunca é a mesma pessoa. Você nunca vai ter o desafio de hoje, vai ser igual ao desafio de amanhã. Você vive com a pessoa, pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, e você teme a morte, mas você sabe que ela é a única coisa verdade na vida, né? Você sabe que quando você nasce, você já sabe que você vai morrer. Se tem uma coisa que é verdade, é a morte. E a outra coisa é a mudança, a impermanência. São as duas grandes verdades. Você nasceu para viver a tua vida e você vai morrer, você vai deixar esse corpo. E nesse processo de viver, você vai estar mudando. Então, você não deveria se agarrar a nada. Então, o controle leva ao sofrimento. Tudo que você pensa que você controla leva você ao sofrimento. Então, a gente está aqui sentado, aparentemente parado, mas, na verdade, nossas células estão em movimento o tempo todo. Então, quando você sair daqui, uma grande parte das células do seu corpo vai estar nessas cadeiras aqui. Então, o teu corpo está mudando, você não está vendo, mas ele está mudando. Até você chegar em casa, você já não tem a mesma pele. Percebe?
Isso é todos os dias. Todos os dias você está mudando. E tudo que eu estou falando está sendo absorvido, não só pela audição nem pela visão, mas pelo olfato, pela pele. A tua pele respira. Então, tudo isso que a gente está vivendo é uma experiência que vai ficar no teu hipocampo e que vai servir na hora que você estiver pronto para acessar. Eu fiz uma live um dia desse que eu falei que como é que você sai dos problemas? A gente tem um problema, a gente tem medo de quando o problema chega para a gente, como é que a gente vai resolver ele, né? Só que a gente é programado para atravessar problema. Vocês sabiam disso? Todas as pessoas que existem no planeta, elas são programadas para superar os problemas. Então não tem perigo de a gente não resolver um problema na vida. Todos os problemas que a gente tiver, a gente é programado para solucionar ele. Tá? A gente tem um cérebro bem pequenininho aqui dentro da nossa cabeça, que se chama cérebro reptiliano. Ele é um cérebro que está dentro do cachorro, do gato, ele está dentro de uma lagartixa, é a mesma coisa, certo? Esse cérebro ele é fabricado para lutar ou fugir. Se se sente ameaçado, você tem um instinto e você tem a força para fugir. Se você se sente ameaçado, você também pode lutar. Você é programado para isso. Ou seja, mesmo que a gente tema os desafios da vida, a gente é preparado para esses desafios. Então, todo problema que você tiver, não importa que tamanho seja, ele vai ser resolvido. O grande problema não é o problema. O grande problema é o medo de que esse problema te aniquile, porque você não conhece você. Você não conhece que nós somos programados para sobreviver. Então, nenhum ser humano, na verdade, vai ter um momento na sua vida que o problema vai levá-lo à morte. Não. Você pode pensar, mas e a doença? A doença não necessariamente é um problema. A doença pode ser uma consequência sua, né? E pode ser uma libertação para você. Pelas minhas mãos já passaram muitas pessoas que o câncer foi uma grande bênção, não uma maldição. Né? O câncer é uma doença da mágoa, por exemplo. Uma pessoa que adoece, que pega um câncer, é uma pessoa que remói sentimentos, remói emoções. Ela alimenta um ressentimento. Um câncer de mama está relacionado à mágoa. Um câncer de fígado está relacionado à raiva. Um câncer de pâncreas está relacionado à amargura. Um câncer de intestino está relacionado a apego. Um câncer nos ossos está relacionado à mágoa, da estrutura familiar. Aí, mas isso aí é aleatório? Não, isso é ciência. Cada receptor que a gente tem no nosso cérebro, cada transmissor que a gente fabrica, tem um receptor específico. Então, se sente raiva, tem um receptor para raiva para poder eliminar aquela substância. Se você sente medo, você tem um receptor do medo que está localizado nos rins. Certo? Se você sente ansiedade, você tem receptores de ansiedade que estão localizados no aparelho digestivo. Entende? Então, por que acontece de muitas pessoas com um nível de estresse muito alto cair o cabelo? Certo? Isso são excessos de enzimas que o corpo não está conseguindo dar conta. Então, o corpo encontra uma forma de eliminar aquela substância. Então, nós somos pura química no corpo. Nós somos pessoas que estão constantemente em mutação. Somos inconstantes. Não tem ninguém aqui, de fato, estagnado, estável. Seu corpo ele não é um corpo estável. Ele pode ser um corpo harmônico, mas ele é um corpo que está em constante mutação. Então, lidar com a permanência significa aceitar o dia sem nenhuma magia. Se você olha para a tua vida, entendendo que tu vai viver hoje, mesmo que tu não queira viver, tu vai viver, porque faz parte do teu protocolo, faz parte da disciplina do teu curso da vida, tu começa a olhar a importância daquele dia para você. Às vezes é uma besteira, sabe? Às vezes é uma besteira. Uma vez eu estava desenvolvendo um trabalho com inspiração e eu queria um livro específico. Um livro, ele era muito específico, gente. Você não tem noção. Era um livro que ele não tinha a menor possibilidade de eu encontrar ainda aqui no Brasil. Não tinha. E eu dizia, poxa, mas eu preciso encontrar pelo menos algo parecido. Mas na minha cabeça eu não conseguia tirar a imagem do livro. Né? E eu estava na Livraria Imperatriz logo quando aquele shopping aqui do Parnamirim, como é, o Plaza, foi inaugurado.
E aí, de repente, eu estou folheando lá, buscando, de repente, tinha um único livro, pequenininho, um exemplar, que era o livro que eu estava procurando. Eu fiquei tão impressionada com aquilo. E eu falei, naquele momento, eu falei, gente, eu não consigo acreditar que eu consegui esse livro, né? E não tem mais nenhum outro. Até hoje, nunca mais eu consegui encontrar aqui, né? Ele em português falava sobre a respiração, exatamente o que eu queria, né? E a gente não tem consciência do que a gente consegue atingir. O quão potente é a nossa mente quando você aceita a impermanência. Porque eu só achei aquele livro porque eu liberei ele, eu desapeguei dele, entende? Mas ele era para estar na minha vida, entende? É muito tênue a linha de eu falar sobre destino, como se fosse falar de religião, entendeu? Eu não quero levar essa conotação de destino no aspecto religioso. Mas eu queria tentar levar isso no aspecto científico espiritualizado. Que é para você entender que seu corpo ele é programado para você sobreviver. Então, imagina que você constrói uma máquina para que ela tenha uma utilidade específica para você. Tá? Então, aquela máquina ela nasce como um objetivo. Aquela máquina ela nasce aqui para poder você escrever nela, ou para ela ser um ferro de passar roupa, ou uma máquina de bater um bolo. Ela tem um objetivo. Ela foi criada com um objetivo. Nós fomos criados também com esse objetivo. Nós temos uma função, mas uma função só nossa. Então, o dia que você vive, ele não é um dia aleatório. Ele tem uma importância em você. Quando você acorda de manhã, o simples levantar da cama, escovar seus dentes, tomar um banho, tudo isso é uma experiência. Gente, eu demorei muito a entender isso. Mas não foi pouco, não. Eu recebi meu SANI já faz mais de 30 anos. E eu não consegui entender exatamente como era que eu ia conseguir atingir a meditação. Né? Como fazer meditação, como é que eu vou ficar parada, até o dia que eu entendi que estar presente era meditar. Então, o ser humano ele precisa entender que meditação é isso que a gente está fazendo aqui. Você está inteiramente, você está vivendo esse momento. Então, quando você está inteiro naquilo, você está em estado de meditação. Você está concentrado. Na yoga a gente chama isso de dharana, para atingir o dhyana, o estado meditativo. Né? Então, a concentração é quando eu foco em algo e foco em mim mesmo, e eu percebo dentro de mim que eu estou em constante mudança e que cada dia que eu estou vivendo não existe nenhuma coincidência, ele é meio que programado para mim. Né? Então, por que eu nasci no Brasil? Por que eu não nasci na França? Eu posso gostar da França, mas eu nasci no Brasil. Por que será que eu nasci no Brasil? Percebe? Por que será que alguém nasceu na Índia? Eu amo a Índia. Eu amo a Índia. Poderia até morar lá. Mas por que será que eu não nasci na Índia, nasci no Brasil? Percebe? Então, são coisas que a gente não para fazer uma reflexão. Por que será que você me conheceu na Madalena? Né? E aí você, hoje, pensou, poxa, eu estou aqui no Brasil agora, será que o Pura Luz ainda existe? E você, de repente, me encontra. Você acha que isso é uma coincidência? Entende? Isso é uma sincronicidade. Então, a gente não conhece ninguém nesse mundo que seja um acaso na nossa vida. Como a gente não vive nada nesse mundo, no seu dia, um simples dia, sem ser nada especial, não precisa ser seu aniversário, não precisa ser Réveillon, nada. Um dia comum. Ele é extremamente importante se você estiver presente. Porque ele te diz muita coisa. Percebe? Quando você acorda, bota os pés no chão e você está disposto a experienciar aquele dia com tudo que ele vem, não rejeitar nada. Pode ser ruim, pode ser que você sofra experiências que sejam difíceis para você. Mas difícil não significa que é ruim. Difícil não significa que é inútil. Percebe? E às vezes uma pessoa que encontrou você na rua, às vezes um desafio que você encontrou no seu trabalho, às vezes uma rejeição, fala muito sobre você, fala muito sobre o seu estado. Uma vez em 2009, eu estava na Índia e eu tinha levado uma aluna para a Índia comigo. E nós tínhamos saído do norte da Índia, estávamos indo para Pune e ela já estava de saco cheio de comer tudo com pimenta, né? E aí ela estava com sonho de comer bolo de chocolate.
E lá na Índia, em Pune, tem uma bateria, uma padaria alemã. E eles fazem assim uns bolos veganos de chocolate deliciosos. E eu fui levar ela lá. E quando nós estávamos lá, estava lotado, né? Era época de fevereiro, uma época de alta estação lá em Pune. E quando nós entramos, estava muito cheio de gente. E imediatamente eu senti uma forte dor de cabeça. Uma dor de cabeça assim, inexplicável. Mas ela queria muito comer aquele bolo de chocolate e tal. E aí eu fui conseguir o bolo de chocolate e conseguimos, enfim, um lugar para sentarmos. Nós sentamos na mesa. E do meu lado havia um cidadão. E aí eu estava com uma dor de cabeça quase que insuportável. E eu escutei claramente: tudo isso aqui vai explodir. Né? E eu falei: oxi, onde é que veio isso? Um pensamento, eu não sei nem explicar. Não era uma voz, sabe? É um pensamento. Um pensamento. Ah, isso aqui vai explodir. E aí eu falei assim para ela, eu falei: ó, vamos na Lan House, né? Falar para a família que nós já chegamos e tal. Eu tô com muita dor de cabeça. Você pode se incomoda de a gente sair com esse bolo de chocolate? Ela: não, Zac, de jeito nenhum. Então a gente saiu, tipo assim, uns 200 metros, a padaria inteira explodiu. Né? E eu tinha comentado com ela, vamos sair daqui, porque a sensação que eu tenho é que isso aqui vai explodir. Mas a minha expressão não era que ia ter um atentado. Tinha tanta gente que a sensação que me dá é que isso aqui vai explodir, né? E quando nós saímos, e a padaria explodiu. E ela olhou assim para mim e disse: como é que você sabe? Ela ficou assustada. Ela disse: como é que você sabia que isso ia explodir? Né? Eu falei: não, eu não sabia. Foi uma força de expressão, né? Só que o cara que estava do meu lado, ele era um homem-bomba. E ele estava transpirando muito. Então, depois, tudo aquilo foi passando, né, como um filme. E eu fui resgatando cada passo que eu tinha dado naquele dia. Né? E sinais e pensamentos que chegam na sua cabeça, que você muitas vezes subestima. A sua intuição, a sua sabedoria. Muitos de nós nos subestimamos. Você se acha burro, você não se acha muito inteligente, você está constantemente se comparando a alguém. Então você não sabe o poder que você tem, porque você não se conhece. E por você não se conhecer, você tem muita insegurança em relação à vida. Você quer controlar tudo. Né? E aí você quer controlar seus amores, quem você conhece, quem é bom. Você só quer junto de você as pessoas que agregam alguma coisa boa para você, não é verdade? Mas a gente tem junto da gente as pessoas que estão no mesmo padrão vibratório. A gente não se relaciona com pessoas que não estão na mesma energia que a gente. A gente só se relaciona com os semelhantes. Então, não tem isso de uma pessoa estar convivendo com outra e você dizer assim: nossa, eu gosto de fulana, mas olha, ela é tão assim assado. Mas por que você se relaciona com fulano? Você só se relaciona com alguém que está no mesmo padrão vibratório que o seu, que tem o mesmo tipo de consciência que você. E se você estiver presente em cada atitude sua, se você estiver presente em cada experiência, em cada dificuldade, você está conseguindo ver o potencial que você tem de evoluir naquele dia. Só que qual é o grande problema? São os sonhos que a gente gera na nossa mente. Qual é a vida ideal? Qual é o dia que você quer ter ideal? Você queria que hoje acordasse e estivesse fazendo sol. Eu adoro o sol. Então, o dia para mim ideal é um dia com sol. Né? Porque com sol o trânsito flui, meu corpo fica aquecido, eu posso pegar uma praia, eu posso fazer isso. Você sai planejando o seu dia inteiro. Aí você acorda, está chovendo. E você já rejeita aquele dia. Né? E você não lembra que aquele dia é o dia daquela disciplina que você não gosta. E aquela disciplina é muito importante para você se formar. Então, por que não fez sol? Por que fez chuva? Ok, fez chuva, é para eu viver isso. Por que fulano disse que vinha e não veio? Que decepção danada. Por que a gente pensou que ia ter tal coisa e não vai ter tal coisa? E por que eu esperava que tal coisa devia ser assim? Eu trabalhei tanto para tal coisa ser assim. E por que essa coisa não ficou exatamente como eu queria? Porque você não tem o que você quer, você tem o que você precisa. Então, se todos os dias da sua vida você conseguir entender que o seu dia traz para você
uma força, um empoderamento, você vai aproveitar o seu dia e não vai se frustrar com ele. Eu sei que às vezes você pensa assim, mas que a gente não tem que se planejar minimamente, né? Não tem nenhum problema de você planejar mais ou menos o seu dia. Você só não deve criar uma expectativa sobre o que você planejou. São coisas diferentes. Consegue entender isso? Eu me acordei hoje de manhã sabendo que ia dar essa palestra aqui. Mas eu não tenho certeza se eu iria dar essa palestra aqui. Muita coisa pode acontecer, percebe? Então, assim, eu acordei de manhã, eu não sabia o que eu ia fazer de fato no meu dia, né? Eu tinha os meus clientes para atender, eu tive que remanejar minha agenda. Por exemplo, a moça disse que ia fazer uma entrevista comigo um determinado horário. Quando eu estou no meio do caminho, a entrevista era dentro do carro, porque ela errou o horário. Percebe? Eu estava toda programada para dar entrevista bem certinha, bem quietinha, concentrada, mas não aconteceu. Ela me pegou dentro do carro, olha, tô na rádio tal, tô aqui, entrevistei agora. Eu falei, mas você não falou que era às 18? Não, não é agora. Percebe? Aí você vai ficar com raiva. Poxa, mas eu não me arrumei? Mas eu não me maquiei? Não, veio naquele momento. Então, se veio naquele momento, tem um porquê daquele momento. Não sei se vocês curtem muito a ciência, coisas, documentários científicos, mas eu curto muito. E tudo que existe no mundo, toda a criação, ela tem um algoritmo muito preciso, sabe? Então, tipo, o casco de uma tartaruga, sabe? Ele não é uma coincidência dele ser daquele jeito. O casco da tartaruga é uma reprodução de algo que já existe. Entende? Os aspirais, né? A forma, os formatos, eles não existe nada, na verdade, muito diferente. Tudo é uma reprodução. E tudo tem um cálculo específico, é matematicamente certo. Então, se o planeta todo é totalmente calculado matematicamente, por que nós não seríamos? Entende? Então, se você pensa no seu dia como uma grande oportunidade, né? Você se planeja de alguma forma, mas você fica aberto para viver o que você precisa e não o que você necessariamente deseja, você pode fazer com que aquele dia seja muito proveitoso. Você pode fazer com que aquele dia seja um tônus, sabe? Um tonificante para você. Eu nunca pensei assim a minha vida toda, não, gente. Sabe? Eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora. Né? Tudo tinha que estar extremamente perfeito. Né? Imagina você que chegou a conhecer o Pura Luz. Você conheceu o Pura Luz já aqui em Casa Forte, né? Mas a nossa unidade da Madalena, nós tínhamos 2 andares e nós tínhamos um salão de mais de 100 metros quadrados. Entende? Então, eu atendia 2 grupos. Cada grupo de codependência que eu atendia era em torno de 50 pessoas. Entendeu? Então, era uma outra realidade. Percebe? Era uma outra realidade. E tudo aquilo exigia muito de mim. Percebe? E eu fiquei pensando, como é que eu cheguei nisso? Eu não planejei ter uma empresa daquele tamanho. Não foi nada calculado. Percebe? E quando você não calcula nada e recebe aquilo que está chegando, quando chega a hora dele ir embora, você também não sente falta. Porque você sabe que você vai viver outras coisas. Entendeu? E de repente nós saímos daquela unidade que era imensa, viemos para cá, para Casa Forte. Entende? Era tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo massa. De repente você está na Índia e o mundo todo para. Né? E hoje, quando eu estava conversando com a Isa, eu falei, gente, vai fazer 2 anos que nós chegamos da Índia. Vai fazer 2 anos que a gente fechou a unidade de Casa Forte. Né? E há algum tempo atrás nós estávamos pensando como é que ia ser depois da pandemia. Já está sendo. Vai fazer 2 anos. E nem, entende? Será que eu vou me adaptar? Eu já estou adaptada. Os ajustes vão acontecendo dia a dia para mim, para vocês, para todo mundo. A vida sempre foi assim. A pandemia apenas revelou isso de uma forma muito mais clara. Mas a verdade é, todos os dias você tem uma vida nova para viver. Mesmo que aparentemente ela seja uma vida igual. Mesmo que seu dia de amanhã seja muito parecido com o dia de hoje, mas podem ter certeza absoluta que ele não é. Ele não é. Eu trouxe uma respiração para a gente fazer, tá? Porque essa respiração, ela é uma técnica do Kriya Yoga, que é a linha de yoga que eu trabalho, tá? E a respiração, ela
com certeza você já sabe o que é uma pessoa em coma, né? Quando a pessoa está em coma, o que é que ela faz? Ela fica ventilando, né? Tem uma máquina que ventila. Mas por que será que ela não abre o olho? Por que será que ela não fala? Por que será que ela não interage? Ela está ali, né? Hoje a ciência já sabe que uma pessoa em coma consegue ouvir. Mas por que ela não consegue expressar o que ela está ouvindo? Vocês têm uma ideia por quê? Porque ela não está respirando. Não, ela está respirando, ela não está recebendo oxigênio. Né? Ela está ventilando. Está inconsciente. Não. Alguém chuta? Porque no ar que a gente respira não só tem oxigênio, tem eletricidade. Por quê? O ar que a gente respira não só tem oxigênio, ele tem eletricidade. Tá? Então não é o oxigênio que mantém uma pessoa útil, viva, interagindo. É a eletricidade, é a energia. Na yoga a gente chama de prana. Tá? Então, não é só você botar um balão de oxigênio que você vai estar vivo. Você precisa da energia. Então, nosso corpo é pura energia. Então, se você só tiver o oxigênio, mas nele não tiver o prana, você não tem energia para bater os olhos, para se comunicar, para sentir as coisas. Tá? Você absorve as informações, mas você não consegue interagir. O seu cérebro ele não responde, porque ele precisa de eletricidade. Mas, poxa, Isaac, o coração da pessoa está batendo. O coração está batendo. Então, quando o coração está batendo, não tem eletricidade? Não tem eletricidade se não tiver prana. Certo? E a experiência que eu quero fazer com vocês hoje é mostrar para vocês como é que o prana se move no corpo. Entende? Então, na medida que a gente respira, a gente vai tendo, na verdade, a energia elétrica contida na respiração. Só a respiração é que pode modificar o ser humano. Você pode querer mudar, né? Você pode ter uma disciplina na sua vida. Ah, não, eu vou me acordar todos os dias, né? Vou me levantar a tal hora, eu vou escovar os dentes assim, eu tenho minha agenda assado, vou fazer isso, e eu vou ser uma pessoa diferente. Não, eu vou ser uma pessoa disciplinada. Não significa que eu, de fato, se eu não tivesse que exigir de mim aquela disciplina, eu acordaria cedo, eu seria aquela pessoa. Eu tenho que estar em vigilância. Porém, a respiração faz com que você se torne a pessoa que você realmente é. Tá? Então, imagine esse computador que está aqui. Esse computador que está aqui, ele tem um circuito dentro, tem uma placa dentro dele. Então, toda vez que você liga o computador, aquele circuito vai percorrer o mesmo lugar. Ele vai fazer as mesmas coisas. Ele vai acender a luzinha, ele vai abrir todos os programas, porque ele está programado para ser assim. O cérebro da gente também é assim. Tá? Então, todos os dias, se você absorve uma experiência como verdade na sua vida, você fica fixado nela. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de mudar. Porque a mudança é fora dos nossos padrões do conhecimento normal do cérebro. Se você não tomou um café nunca na sua vida, só tomou chá, o gosto do café, ele mesmo sem você ter tomado, pode ser uma rejeição para você. Você vai dizer assim, não tomo café. Não, você não gosta de café? Não gosto nem do cheiro. Não tem gente que faz isso, não gosto nem do cheiro. Mas enquanto você não experiencia, o seu cérebro não absorve aquilo. Mas se você experienciar aquilo, o seu cérebro faz um caminho diferente. Ele registra, o café é gostoso, então o café você pode tomar. Tá? Então, enquanto a gente não for na direção dos nossos medos, a gente de fato não está mudando. Enquanto vocês tiverem a necessidade de proteger a sua zona de conforto, você está impedindo, na verdade, de ser total, de ser pleno. Porque, independente de sua vontade, você está mudando. Você querendo ou não, você está mudando. Você pode estar sustentando, tá, a transformação. Você pode estar tentando segurar ela. Mas tudo ao seu redor não é mais a mesma pessoa, não é mais a mesma coisa. Você vai ficar lá, aparentemente estagnado. Mas tudo que está ao seu redor não é a mesma coisa. Então, você não consegue controlar nada. E o que acontece? De tanto você fazer coisas repetidas, o seu cérebro fica programado, automatizado. Você levanta, escova os dentes, depois você fica, será que eu escovei os dentes? Porque você fez tudo tão programado que você já nem sabe mais. Tá? Quando você começa a respiração vai começando a despertar memórias no seu corpo. Tá? Ele vai começando a levantar, imagine quando você passa um ventilador assim numa poeira,
É mais ou menos isso. A respiração vai fazendo isso. Ela vai passando onde tem a poeira e as poeiras vão se levantando. E aí o que acontece? O corpo da gente vai tentar resistir a isso. Tá? Você vai sentir no seu corpo uma espécie de formigamento. Esse formigamento que vocês vão sentir é totalmente natural, perfeitamente normal. Tá? Mas isso é o quê? Isso são tuas células recebendo eletricidade, tá? E expulsando as informações que não cabem lá, que não deveriam mais estar lá. E que geram padrões de comportamento. Tá? Porque o nosso corpo, ele é uma mutação constante. Tá? Mas você pode estar mudando, o seu corpo está mudando, e sua mente continua lá estagnada em tamas. Tamásico, aquela coisa pesada, pensando a mesma coisa, eu só penso nisso, eu alimento isso. O mundo todo está acontecendo, mas você só pensa naquilo. E aí você não consegue absorver o que a vida está trazendo para você. A vida está trazendo para você, a tua vida está trazendo para você uma expansão e você se recusa a expandir. E a respiração ajuda você a liberar isso. Hoje eu dizia, se é para lá que o medo aponta, é para lá que você tem que ir. Então, tudo que a gente sente de medo, né? Se você for em direção àquilo que você teme, você transforma. Você desmistifica. Alguém aqui já leu Quem Mexeu no Meu Queijo? Não? Eu indiquei, não foi para vocês? Você chegou a ler antes? Eu li muito antes. Pois essa metáfora do ratinho, né? Ele, de repente, está lá, tem uma sala cheia de queijo. Né? E de repente ele se dá conta de que o queijo acabou. Para onde? Quem mexeu no meu queijo? Esse queijo estava aqui, tinha tanto queijo, né? Para onde foi esse queijo todinho? Ele comia o queijo todo dia, ele não percebia que comia aquele queijo, ele não percebia. Ele já estava automatizado, então ele pegava aquele queijo, comia. Um belo dia ele se deu conta, quando o queijo acabou, não tinha mais o queijo. E aí ele se deu conta que aquele queijo tinha acabado. O que fazer agora? E o outro ratinho disse, bem, a gente tem que ir atrás de queijo. Eu disse, não, mas não pode sair daqui. Como é que eu vou sair daqui? Tem um gato lá fora, né? Não existe queijo. Do mesmo jeito que esse queijo chegou aqui, ele vai reaparecer. É só uma questão de a gente esperar. Por que a gente vai arriscar? Aqui está tudo certinho, a gente sempre viveu aqui. E o outro ratinho lá, incomodado, ele disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o outro ratinho disse, bem, se eu ficar aqui, eu morro de fome. E se eu sair, pode ser que o gato me coma. Né? Mas eu vou morrer lutando. E aí ele consegue sair do quartinho e ele vai lá e ele passa daquela zona de perigo e ele não vê o gato. Aquele gato que disseram que existia não estava lá. E ele continua correndo e ele consegue abrir uma outra porta e ele encontra um quarto imenso com queijos que ele jamais havia conhecido. Ele começa a experienciar aquele queijo e ele fica deslumbrado com os sabores. E ele diz assim, eu tenho que voltar lá e tenho que falar com o meu parceiro, que tem queijo sim aqui fora. Tem queijo. E aí ele volta, né, todo cheio de ego, de força. E ele diz, olha, você não vai acreditar, tem muito queijo que a gente nunca comeu na vida. Vamos lá comigo. E aí o outro rato olha para ele, pensa, fica um pouco seduzido, mas ele diz, não. Eu não vou sair daqui. Você deu sorte. Aquele gato existe sim. E do mesmo jeito que esse queijo chegou aqui, ele vai chegar. É só uma questão de esperar. Nós temos tudo aqui, tudo montadinho. Para que mexer? Para que mexer? E aí o outro ratinho fica lá na dúvida. Será que deu sorte? Será que eu realmente dei sorte ou não? Bem, mas eu tenho mais força. Eu consegui da primeira vez, pode ser que eu consiga da segunda. E ele vai embora de novo. E mais uma vez, ele consegue atravessar e não vê gato nenhum. Ele encontra mais 2 ratos, né? Bem fortes, bem felizes da vida, dizendo, tem muito mais queijo, tem queijo aqui, tem queijo acolá. A vida é um queijo, né? E ele só se superou porque ele foi em direção ao medo dele. Então, a impermanência, ela é um fato. Tudo vai mudar, mesmo que você não queira mudar. Né? O medo é fato. O medo faz parte do nosso cérebro reptiliano. O medo existe para te deixar alerta, não te deixar covarde. São coisas diferentes. O medo faz com que você fique esperto, atento. Entende? Para que você possa ter condições de você se modificar. Se você correr, se for precisar correr, e de você recuar, ou de você avançar. O medo existe para isso. Mas o medo não existe para te paralisar.
O medo não existe para te aniquilar. Então, se é para lá que o medo aponta, é para lá que você tem que ir. A tua libertação está onde o teu medo está. Quando você se permite viver aquilo que você mais teme, você está no controle da sua vida. Quando você deixa que o medo te aprisione, quando você deixa literalmente que o medo conduza a sua vida, você fica naquele ratinho solitário, esperando que um dia, de alguma forma, aquilo mude. Mas aquilo não vai mudar, sabe por quê? Porque aquele tempo já passou. Porque aquilo não te pertence mais. O que te pertence está lá à frente, todos os dias. Aquilo que você viveu é passado. A manhã que eu tive hoje, a tarde maravilhosa que eu tive hoje, já acabou. Eu paro de viver quando eu me apego a essa tarde. Eu paro de me ver quando eu me apego a uma pessoa que já não faz parte da minha vida. Quando eu me apego a uma coisa, uma situação que ela já não está me fazendo mais feliz. O tempo dela acabou. Tudo tem um ciclo. Tudo tem um ciclo. E quando você aceita esse ciclo, você se permite ser parte da natureza. Então você imagina um pássaro, né? Os bichinhos da natureza. Ninguém está ali, aqueles bichos silvestres lá, muito pelo contrário, eles estão ali completamente vulneráveis a gente. Mas enquanto a gente não vai lá matar eles, não falta nada para um tatu, não falta nada para uma raposa, não falta nada para uma jiboia, não falta nada, nada falta. Porque eles têm um instinto, porque eles também são programados para sobreviver, como nós somos. O fato é que a gente ficou identificado com as nossas crenças. O fato é que você não se conhece o suficiente para se permitir coisas diferentes na sua vida. A viver experiências com pessoas maravilhosas que chegam, elas usufruem, você usufrui delas também. Tem um tempo, aquele ciclo fechou e você tem que deixar passar. E elas se eternizam dentro de você. Ninguém é um passado esquecido, entende? Ninguém passa na vida de ninguém ou nenhuma situação em vão. Tudo aquilo que você vive transformou você na pessoa que você é hoje. Então a gente simplesmente agradece. Então a gente agradece uma pessoa que a gente amava muito e que decepcionou a gente, por exemplo. Aí você pensa assim, pô, Zac, como é que eu vou agradecer uma pessoa que me decepcionou, me magoou? Né? Aquela pessoa ficou como alvo do meu ódio, da minha revolta, né? Mas olha só, se você olhar por uma outra perspectiva, de alguma forma, aquela pessoa que te magoou, ela teve um papel muito importante na sua vida. Você jamais vai ser a mesma pessoa depois que passou por ela. Não é verdade? Você jamais, e nem aquela pessoa jamais vai ser a mesma pessoa. Nos livros antigos, Ayurveda, conta-se muitas histórias. Uma delas é o seguinte. Lá no céu, né, tem os devas e os asuras. E os asuras são aqueles demônios, aqueles seres bem difíceis, de personalidade difícil, feita a gente. Né? E aí ele diz o seguinte, olha, você quer purificar? Você quer se tornar um deva? Você quer voltar para Shiva? Você quer voltar para a unidade? Eu vou te dar uma oportunidade. Você vai chegar na vida de Cândida como aquela pessoa que vai fazer ela sofrer muito. E esse sofrimento vai fazer com que ela busque ajuda. Você topa? Você vai ter um papel muito importante na vida dessa pessoa. Mas você vai ser uma pessoa muito odiada por isso. Mas mesmo que ela te odeie muito, mesmo que ela olhe para você e queira ver o demônio e não queira ver você, você vai estar sendo a melhor pessoa, a melhor coisa que aconteceu na vida dessa pessoa. Mas tem um problema. Só você vai saber disso. Percebe? Então, a origem do amor é tão mais profunda, sabe? Do que a gente imagina. O amor não é aquela energia que vem só para te fazer sorrir. O verdadeiro amor é aquele que faz te fazer crescer. Mesmo que a pessoa não saiba. Mas aquela pessoa que passou na sua vida, aquela situação difícil na sua vida, fez você ser uma pessoa diferente. E quando você renega isso, você não deu a importância à experiência que você viveu. Então, a mudança, a impermanência é uma grande bênção. E quando você se recusa a essa impermanência, só vem a dor para você. E o trabalho da respiração, a respiração, ela faz essa mutação em você. E ele é um desafiador, porque na medida que seu corpo vai sentindo
os efeitos da respiração, você vai querendo sair dela. Mas aí é o segredo. Você não sai. Você vai ter que confiar em mim. Sacou? Você vai ter que sentir o desconforto e chegar, ver a luz. São Pedro está lá fora, esperando vocês. Mas, como uma pessoa que vai nos causar dor, está nos dando amor? Tá? Porque é muito mais além do que você pode imaginar. Imagine alguém que passou na sua vida, tá? E que lhe fez sofrer muito. Tá? Imagina como é alguém estar no papel de uma pessoa má. É muito desafiador, não é? É muito desafiador. Mas agora, se você voltar o tempo um pouco, aquela pessoa que te fez bem mal, depois que você sofreu, que você purificou, como é que você ficou? Do pai do meu filho. Não me lembro. Passou. Pois é, passou, mas não passou. Se eternizou dentro de você. Primeiro, você teve um filho. Foi, ele me deixou grávida, logo mesmo casado. Pois é, porque ele só podia ir até aí. Entende? Quando você entende que cada pessoa vai ficar na sua vida o tempo que precisa ficar, e que você sai exatamente dessa ilusão que eu acabei de falar, da ideia do que é um casamento perfeito. O que é o certo? O certo era ele ter criado o seu filho com você. Isso era o que você gostaria. Mas não necessariamente é certo ou errado. É talvez até onde ele poderia ter ido. Pois é. Percebe? Porque ele só podia ir até ali. Mas o que foi? Como é que a pessoa dessa me deu amor? Lhe deu, você criou seu filho como? Só minha família, minha mãe. Pois é. Entende? Se você fizer... essa pergunta é uma pergunta muito inteligente, muito profunda. Porque, na verdade, tudo que passa na vida da gente, todas as pessoas que passam na vida da gente, elas transformam a nossa vida. Como era você antes? Porque, olha, gente, existe uma linha muito tênue dentro de cada um de nós. E essa linha divide a luz da sombra. E todo mundo aqui tem. Todo mundo aqui tem luz porque tem sombra. E você só tem sombra porque tem luz. Só que todo mundo só quer a luz. Todo mundo se acha muito bom. Né? Eu sou uma pessoa muito legal. Eu sou uma pessoa que merece ser feliz. Eu sou uma pessoa que merecia que meu marido criasse meu filho. Mas será? Será que você era uma pessoa fácil? Será que você não passou a ser uma pessoa mais tolerante, mais humilde depois do abandono? Entende? Porque não existe nada, Cândida, que aconteça na nossa vida que não seja uma resposta do que eu tenha dado. Já começa por aí, tá? A vida é uma matemática. Então, nada que acontece na minha vida é um acaso ou um castigo. Isso é o que fizeram a gente acreditar. Porque tiraram a gente da responsabilidade da nossa vida. Mas nós somos responsáveis pela vida. A nossa vida é uma responsabilidade nossa. Então, eu não vivo nada que eu não tenha criado, que eu não tenha estimulado, que eu não tenha contribuído. Então, qualquer dor que você tenha vivido, ou que você esteja vivendo, diga. Não, uma coisa que eu fico assim curiosa. Nos pacientes social, no caso de abandono paterno, né? Que a gente vivencia tanto isso. Isso de alguma forma é a mulher que deu uma brecha? Não, se você pensar que talvez, não necessariamente alguém tem que ser ruim para alguém te abandonar você, tá? Mas que talvez aquele abandono transforme você numa pessoa mais forte, entende? Se você sair um pouco dessa visão mais fechada, abrir-se um pouco mais no âmbito espacial, entender um pouco mais a nível espiritual do que a nível mental. A vida é muito mais do que a mente pode alcançar, tá? Aquilo que você não explica é aquilo que você não alcança, entendeu? Então, a partir do momento que eu não consigo uma explicação para a solução daquele problema, é porque ele está além da minha compreensão. Não significa que ele não tem uma resposta, significa que eu não sei a resposta. O fato de eu não saber a resposta não significa que ela não exista. Entende? Então, obviamente, se uma pessoa abandona uma outra, tem o que é dele. E ele vai arcar com isso também. E se eu sou abandonada, tem o que é meu e eu vou arcar com isso. Não necessariamente aquela que foi abandonada foi castigada. Entende?
Às vezes um abandono, às vezes não, geralmente o abandono torna você mais forte. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu fui a filha mais velha dos meus pais, mas eu fui aquela filha que não foi uma filha desejada. Eu não fui uma filha programada para nascer. Eu não fui esperada, tá? Então, quando eu nasci, meio que fui uma destruidora de lares. Minha mãe era adolescente ainda, certo? Era órfã de pai e mãe, morava na casa de família, certo? Então, tipo, foi a pior coisa que podia ter acontecido para ela, era ela ter engravidado, certo? E meu pai era, tipo, o meio da bolacha, certo? Então, era aquele cara que era bem problemático, aquele adolescente meio problemático e irresponsável. E aí me gerou, certo? E naquela época, poxa, então pelo menos vamos dar um filho homem, né? Já que eu fiz essa merda, vamos fazer tudo para que isso seja um menino. Vai ser o primeiro neto. E aí nasceu. Percebe? Então, durante muito tempo, eu fui aquela filha que ficou o tempo todo mendigando. Olha para mim, olha para mim. E quando 9 anos depois, a minha irmã nasce. E a minha irmã e meu avô estavam vivos ainda. Então, poxa, é a caçula, certo? Vamos lá, vamos amar, vamos tudo. E aí, eu fiquei com aquela marca. Mas aquela marca foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Me tornou a pessoa que eu sou hoje. Entendeu? Então, todo aquele abandono, toda aquela discriminação que eu sofri, porque exatamente por eu ter nascido da forma como eu nasci, minha mãe foi uma mãe engravidou antes do tempo, antes de casar, sofreu preconceito, meu pai queria me deixar na maternidade porque eu era uma menina, não era um menino. Então, tudo isso ficou registrado dentro de mim. Percebe? Então, assim, eu sofri muita discriminação. Eu não tinha o cabelo liso, percebe? Eu fui diferente desde que eu nasci. E isso fez com que meu cérebro reptiliano me ajudasse muito. Entende? Então, eu fui percorrendo uma vida, desenvolvendo uma história minha e fui vendo cada vez mais. Puxa, eu tô só, se eu não fizer por mim, ninguém faz. Meu pai tinha todo amor pela minha irmã, né? Mas por mim, não. Ela sabe se virar sozinha. Ela sabe se virar sozinha. E foi assim, eu fui me virando sozinha. Quando você vai olhando para tudo isso, né? Quando meu pai faleceu, eu olhava assim para ele e eu não conseguia sentir raiva, eu só conseguia sentir gratidão. Entende? Porque a pessoa que eu sou hoje é devido a toda a história que eu tive. E ele, de alguma forma, foi essa pessoa que recebeu, digamos, essa missão de ser o vilão da minha vida. Entende? Então, se você olha, não é com aquele mundo de Bob, não. Sabe? Mas se você olha com a sabedoria que o universo tem, o universo te mostra. De fato, vale a pena você ficar lamentando porque você não foi a filha queridinha do papai e sua vida realmente é ruim. Entende? Você só não teve aquele carinho, você só não teve aquela atenção. Mas você é essa pessoa. Percebe? Você é essa pessoa. Você realmente tem uma vida ruim? Você realmente tem motivo para lamentar o pai que você teve? Ou simplesmente é um chamego de dizer, eu queria que meu pai tivesse sido diferente. Pois é, se meu pai tivesse sido diferente, eu também seria diferente do que eu sou hoje. E eu gosto da pessoa que eu sou. Entende? Então, o que eu estou querendo ensinar para vocês é que a vida, ela não é aquilo que você deseja. É aquilo que você precisa. Então, não adianta você espernear por coisas que você não explica. Se você foi abandonada pelo seu marido, você vai passar o resto da sua vida lamentando sua vida porque alguém te abandonou e você não vai fazer nada com isso. Percebe? Você fez alguma coisa com isso. Você criou seu filho. Você teve apoio da sua família. Você se tornou talvez uma pessoa mais forte porque você só não existia você. Entende? Então aquilo foi uma maldição ou foi uma bênção? Einstein dizia que a vida é uma perspectiva, né? Depende da perspectiva que você olha. Você pode escolher. Você pode achar que sua vida foi bem miserável porque seu marido lhe abandonou, mas você pode achar que foi uma grande bênção. Eu acho que foi bom. É porque eu me lembrei agora do papo lá, você falando que também, quando meu filho tinha 11 anos, ele, um primo veio no terreno, ele queria conversar comigo. Eu achei que ele veio até, ele perguntou na minha casa, e ele disse assim, poxa, eu fiz tanto mal, que fala isso com as outras histórias, que você ainda me deixou entrar na sua casa. Eu me lembro que eu era jovem, de 30 anos. Eu fui bem com 18 anos, 19. Aí eu tinha 11 aí, eu disse, não, você sabe que você não fez mal? Você me fez bem. Porque se você não tivesse ido embora, eu não teria sido aonde eu trabalhei, não tinha viajado onde eu viajei. Você acha que eu tenho tendência a pegar isso?
pastora, uma mulher cheia de Clarice, eu tinha vindo com você. Não ia estudar. Viver das Clarice, sinceramente. Mas é porque é isso. Porque a vida, dependendo da perspectiva que você olha, ela pode ser uma vida muito boa ou pode ser uma vida muito ruim. O fato é, a vida que você tem, ela não vai mudar, vai ser a vida que você tem. Você vai ser filho do pai que você tem, você vai ser filha da mãe que você tem, isso não vai mudar. Entende? Ou você vai receber isso, aceitar, na yoga a gente chama de santosha, né? Ou seja, eu aceito, eu posso fazer alguma coisa com isso? Eu posso desprogramar o pai que eu tive? Eu não posso. Então, se eu não posso fazer isso, se eu não posso impedir que ele não tenha me abandonado, se eu não posso, então é porque é para ser vivido. O ser humano precisa começar a entender de que ele precisa ter humildade diante do Deus que ele desacreditar. Entende? Quando você renega a sua vida, você quer ter um poder que você não tem, porque você não pode mudar a origem que você teve. Você nasceu daquele pai, não importa quem ele seja, você nasceu daquela mãe, você teve aquela história, você perdeu um braço, você teve um câncer, você não pode mudar aquilo. E se você pode mudar, ótimo. Então é porque está dentro da sua perspectiva de mudança. Então você tem força, vá lá e mude. Entende? Ou você pode simplesmente lamentar e desejar que sua vida fosse diferente e continuar sendo uma pessoa miserável. Entende? Não é essa a questão. Não é se teve culpado ou se não teve culpado. Entende? Mas o que é que eu vou fazer com aquela realidade que é a minha? Entende? Eu não vou pensar de que aquela pessoa foi um sacana. Pode até ter sido. Porque se Einstein estava certo e ele estava, né? Significa que tudo que eu faço volta para mim, porque é uma questão de ciência. Entende? Então, se eu sou uma pessoa confiável, as pessoas vão confiar em mim. Se eu sou uma pessoa que faz falcatrua, as pessoas não vão confiar em mim. Em algum momento, eu vou ser desmascarada. E eu vou ter como consequência pessoas que não vão confiar em mim. Entende? Então, a vida da gente é uma resposta do que eu faço. Entende? É sempre assim. Eu tenho o poder de mudar aquilo que é possível ser mudado. Agora, aquilo que não é possível ser mudado, eu pratico aceitação, não a resignação. Entende a diferença? A aceitação não é resignação. A aceitação é o entendimento de que eu não posso mudar um fato. Aquilo é um fato. Aconteceu na minha vida. Renegar aquela verdade é negar a minha própria vida, a minha história. A minha história é aquela. O pai que eu tive é aquele. A vida que eu tive é essa. É a vida que eu tenho. Tem um motivo para eu ter essa vida. Entende? Agora, se eu continuo infeliz nessa vida, né, com o pai que eu tenho, é uma responsabilidade minha. Entende? É. A aceitação é outra, né? Eu posso mudar aquilo que me cabe mudar. Mas eu não posso mudar a minha origem. Aquilo que não pode ser mudado, precisa ser aceito para ser transformado. Vocês entendem isso? Às vezes também pode ter o fato de a gente em algum momento se comprometido com passar por isso, né? Acho que ele vai mudar. Como é teu nome? Alessandra. Mas eu não queria muito colocar a espiritualidade nessa história. Por quê? Porque aí é como se a gente não tivesse como se isso não fosse palpável. Entende? A gente criou um Deus que é inacessível. Na verdade, a gente criou um Deus que a gente acha que é muito superior a gente e que a gente acredita que é um pai mau, tá? Que ele pune as pessoas. E isso nos colocou muito impotentes, certo? Mas a partir do momento em que você pensa de uma forma lógica, eu posso mudar a minha realidade agora? Posso, então eu vou mudar. Porque aquilo para mim é permitido mudar, porque eu tenho poder sobre aquilo. Entende? Você pode obrigar uma pessoa a gostar de você? Você não pode. Você pode espernear, mas se a pessoa não gostar de você, você não pode. Você pode obrigar a pessoa. Você pode ter estratégias de manter aquela pessoa do seu lado. Mas você nunca vai ter o poder de fazer ela amar você. Entende a diferença? Você pode se manter ligado a alguém que é tóxico a você. Porque a pessoa precisa de você, porque você tem medo de largar, e aí você tem uma estratégia e você mantém ela. Mas você nunca vai ter o poder de fazer com que ela te ame. Entende? E aí só lhe resta aceitar. Só lhe resta aceitar. Entende? Não aceitar o desamor de alguém em relação a você é um tempo perdido, porque você pode não aceitar, mas aquilo é um fato. Aquela pessoa não vai lhe amar porque você quer. Ela vai lhe amar se ela amar. Fluir.
Entende? Então, aquilo que eu não consigo mudar, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar e preciso ter a percepção, a disponibilidade de ver como aquilo pode me beneficiar. De como aquilo vai me transformar. Entende? Mas se eu estou numa condição de vida que eu posso mudar, que eu posso sair de uma situação, eu posso fazer algo por mim, então é porque eu posso. E aí eu olho para aquela situação e eu tenho o poder de escolha. Eu posso dizer, pronto, eu não quero viver isso aqui. Eu quero que seja diferente. E eu tenho o poder para que seja diferente. Agora, aquilo que eu não posso realmente induzir, eu preciso aceitar. E aí eu preciso entender o porquê. Ok, isso está acontecendo para mim. Então eu aceito isso, eu recebo isso. E agora o que é que eu faço com isso? Entende? E aí é a experiência. Porque o que eu estou tentando ensinar para vocês não se explica verbalmente, se experiencia. Então, você pode pensar assim, poxa, você e sua irmã, seu pai teve toda essa diferença com você. O que é que jorrou de você? Para mim, só jorrava gratidão e amor. Entende? Porque eu conseguia ver meu pai por uma outra perspectiva. Eu conseguia ver meu pai numa situação onde ele foi, na verdade, aquele que pulou no trampolim e me fez voar. Entende? Então, eu escolhi. Isso eu posso escolher. Eu posso escolher me colocar numa situação de coitadinha. Qualquer pessoa que se coloca como vítima de alguém é uma pessoa que só requer atenção para si. Porque ela nunca é vítima. Isso é muito forte, é muito sério. Entende? Muitas vezes você não consegue fazer uma pessoa te amar, mas você consegue fazer ela te odiar. Entende? É incrível isso. E aí você se pergunta, por que você consegue fazer uma pessoa te odiar, mas você não consegue fazer ela te amar? Por que será? Porque o ódio é uma expressão sua. E quando você quer que alguém te ame do jeito que você quer, para te fazer feliz, isso é uma posse, isso não é um amor. E não volta para você amor. Volta para você, na verdade, a necessidade de distanciamento. Entende? Então, tem muitas nuances que, se você for pensar, né, nas antigas escrituras, que hoje você olha, se você olha sem identificação, se você olha com os olhos da alma, você consegue entender claramente. Por exemplo, quando Maria Madalena estava sendo linchada pelas pessoas, julgadas como se fosse uma prostituta, né? E Jesus Cristo foi lá e pegou Maria Madalena, o que foi que ele falou? Não, então, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Percebe? Então, quem é de nós que tem realmente habilidade para julgar a outra pessoa? Você realmente acha que você tem uma habilidade, que você está apto a julgar alguém? Você realmente acha que você tem a capacidade, o discernimento, a clareza de dizer o que é certo e o que é errado? Você não tem. Mas a gente faz isso todos os dias. Entende? Eu posso arranjar milhões de justificativas para dizer por que seu marido lhe abandonou. Ele pode ter tido medo, entende? Ele pode ter um segredo que nunca lhe revelou, nunca que soube lhe dar. Ele pode ser um cafajeste, ele pode ser um covarde, entende? Tem milhões de motivos, mas eles são dele. Você nunca vai saber, entende? Então, quando a gente quer dizer como é que fulano deveria me amar, como é que a minha vida deveria ser, é um sofrimento para mim. Porque aquilo que eu quero que aconteça, eu não tenho poder para isso. Eu só tenho o poder de mudar a minha vida. A minha vida eu tenho o poder de mudar. A minha história, ela vai ser escrita por mim. Mas a minha ancestralidade eu não tenho o poder de mudar. Então existe um porquê dela estar ali. Existe um porquê de eu ter nascido do meu pai, da minha mãe. Existe um porquê de ter nascido no Brasil. Percebe? Mesmo que seja, teoricamente, nesse momento, para mim, um karma, né? Mas, ok, sou brasileira, tá tudo certo. Entende? Quantas pessoas saem do país e vão morar em outro país buscando uma vida financeira diferente? Ela tem a vida financeira diferente. Mas, realmente, ela está feliz? Porque aquela sombra que estava aqui também está lá. Entende? Então, essa ideia de possuir as coisas, seja dinheiro, seja pessoas, seja o que for, de achar que você vai possuir, você não vai mais sentir aquele abandono. Você vai sentir aquele abandono, porque aquele abandono não é preenchido com aquilo que você controla. Aquele abandono só é preenchido com aquilo que você não controla e que você se permite viver. Entende? Porque nós somos seres celestiais. Nós somos pura energia. Gente, se vocês fossem estudar exatamente o que é o corpo humano,
Vocês não têm noção do que nós somos. Nós somos pura eletricidade. Você fica imaginando como é que uma pessoa, como é que um pensamento, uma cabeça, ela pode gerar uma luz elétrica. Você gera tanta energia no cérebro que você pode acender uma lâmpada. Isso não é mentira, isso é verdade. Porque você é eletricidade. E você pensa assim, poxa, para onde é que vai essa eletricidade quando o meu corpo morre? Ela simplesmente se dilui? Ela simplesmente desaparece como uma mágica? A verdade é isso? Entende? Nós somos eletricidade, nós somos energia pura. Energia acende uma lâmpada, energia toca fogo numa mata. Quando você está em puro orgasmo, por exemplo, você está num profundo êxtase, você está quase atingindo o samadhi. Isso é pura eletricidade. Certo? A sensação de orgasmo, quando você está no orgasmo, você está vivendo naquele momento um momento de morte. Vocês sabiam disso? É semelhante ao desencarne. O seu coração acelera, toda a sua circulação sanguínea, ela quase que vai explodir. Todo mundo ia querer viver morrendo toda hora. Eu ainda me lembro disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você falou a pessoa que está em coma, ainda está com a eletricidade, e a pessoa que tem aquele morte cerebral? Onde é que está? Que o coração está batendo? E onde é que tem essa eletricidade? A eletricidade, ela não só está nesse corpo que você pensa que você toca, né? Ela tá circulando ali. E uma vez eu fui atender um rapaz, ele tinha HIV. E ele tinha desenvolvido mielite. Mielite é uma espécie de um fungo, uma bactéria que dá aqui na medula, tá? E pode paralisar a pessoa, enfim. E aí eu fui fazer um trabalho nessa pessoa. E ele estava paralisado da cintura para baixo. E eu fui aplicar um reiki nele. E todas as vezes que eu chegava na área da lombar, eu levava um choque. Entende? Eu levava um choque. Por quê? Porque a energia não chegava no corpo dele, tem um bloqueio ali. Entendeu? Então, o corpo da gente é uma mágica tão grande que... Como é que você acha que eu escutei o pensamento do cara? Entende? Ele não falou, ele só pensou. Ele sabia que ia morrer. Então, ele estava pensando como é que aquilo ia explodir. Meu Deus, aquilo vai explodir. Meu Deus, eu vou morrer queimado. Meu Deus, eu vou não sei quem, não sei quem. E de repente vem na minha cabeça, explodir. Isso aqui vai explodir. Entende? Não foi uma adivinhação. Foi simplesmente uma conexão energética. É uma eletricidade. É uma informação que circula. É como aconteceu com ele. Eu queria, será que Pura Luz ainda existe? Será que aquele grupo ainda existe? De repente ele abre lá, tá ali. Aquilo não é uma coincidência. Aquilo é uma sincronicidade energética que cada um aqui é capaz de fazer. Percebe? A gente não tem tempo para isso, mas eu ia provar para vocês como é que você consegue captar o pensamento de uma pessoa. Diga, meu amor. Quando eu comecei a me ligar nisso, assim, uma pessoa, foi no Pura Luz, no grupo de yoga, né? Daí ela falou, primeiro que eu passei a minha amiga, né? Ela disse que ela fez osteopatia, e aí a paciente dela, e ela sentiu que tinha acontecido um acidente, ela perguntou e eu falei, tal. E aí eu comecei a prestar atenção no meu pressentimento. Sabe a coisa que você acha que vê? E aí eu estava com a pessoa na minha frente que eu nunca tinha visto, e a gente fez uma meditação. E aí depois eu achei que vi o retrato dele, ficou com o cabelo moicano assim, e raspado. Aí eu falei, nossa, eu acho que vi isso, né? Aí ele falou, são meus ancestrais indígenas, eles têm esse cabelo desse jeito, inclusive de vez em quando eu vou lá. E aí eu percebi que a gente tem essa sensibilidade, né? Então agora toda vez que eu sinto algo com alguém, eu já fico, né? Nem tudo você tem que estar falando para a pessoa. E algumas vezes então. Pois é, porque tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, dependendo da intensidade, do calor que você está gerando no cérebro, ele é captado. Entende? Você pode até pensar assim, nossa, pensei uma besteira agora. O que foi? Besteira, não é nada importante. Aquele pensamento não foi seu. Entende? É o calor que a pessoa gerou, a energia elétrica que a pessoa gerou, que chegou até você.
Tá? Então, na verdade, quando você olha para o mundo como uma possibilidade, um universo de possibilidades, você fica pensando, poxa, eu estou me batendo aqui nesse sofrimento, esse tempo todinho. Se eu me abrir um pouco, e se eu permitir olhar para a vida sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma expectativa, desculpe, sem nenhuma expectativa, se eu simplesmente me abrir para viver o hoje, o que tem agora? O que será que vai acontecer para mim? Se eu simplesmente aceitar o meu dia como ele é hoje. Entende? Quando eu vim da Índia, a gente tinha uma casa imensa aqui. Quem conhecia Pura Luz, sabia a estrutura que nós tínhamos. Né? Nós tínhamos estrutura, nós tínhamos 12 profissionais no Pura Luz, eu tinha um salão imenso, grupos imensos. Né? Então, quando a gente decidiu fechar o Pura Luz, eu estava na Índia. Eu disse, como é que a gente vai fazer? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Eu digo, vamos fechar. Vamos fechar a Casa Forte. Mas o que é que a gente vai fazer? Não sei. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver o que é que a gente vai fazer. Se passaram 2 anos, nós estamos aqui. Nós sobrevivemos porque nós somos fabricados para sobreviver. E se você não der uma chance a você, se você não se permitir, você vai perder uma grande oportunidade de ver a pessoa que você é e que você poderia se tornar. Entende? Então, você é muito além do que você imagina que é. Você só não acredita que é. É que nem fé. Todo mundo diz que tem, mas não tem confiança. Né? Você diz, eu tenho fé em Deus. Então confia nele, pô. Né? Não, mas não é bem assim. Né? Eu vou entregar a Deus. Você não tem fé? Então você entrega, você confia. Aí você diz que confia em alguém, você diz que tem fé em alguém. Você tem fé em algo, você tem fé em você. Você confia em você. Você gosta de você, você gosta do que você vê no espelho. Mas você sabe qual é a sua real capacidade? Por que aquela pessoa não está mais com você? Né? Você pode pensar, poxa, mas eu queria aquela pessoa para mim. Eu queria aquele casamento ainda. Fulano era tão bom. Ai, que culpa que eu não estou mais com fulano. Você já parou para pensar que talvez você esteja disponível para viver uma outra coisa? Entende? Você quer viver sempre o mesmo. Você só quer viver aquilo, você não quer crescer como pessoa, você não quer ter uma vida desperta. Né? A primeira vez que eu fui para a Índia, eu fiquei assustadíssima. Eu desci, nossa, Mumbai, parecia uma rodoviária daqui de Recife. Né? Eu fiquei, nossa, assustada, peguei um rickshaw, e aquele rickshaw foi com uma guest house péssima, e eu fiquei com medo. E a primeira sensação que eu tive, eu disse, meu Deus, que merda que eu fiz, eu tenho que voltar para o Brasil. Né? Vou ser sequestrada, vou ser estuprada, né? De repente eu disse, bem, eu não posso voltar hoje, eu vou ter que dormir mais uma noite. Né? E assim foi. Mais uma noite, e já faz o quê? Mais de 14 anos que eu vou para a Índia. Entende? Mais de 14 anos. Coisas que vocês nem imaginam. Sair daqui do Brasil sem falar nenhum tipo de inglês. Não sabia falar absolutamente nada, né? E fui com uma pessoa que tinha que traduzir para mim alguma coisa, então em algum momento ela não queria mais traduzir. E eu comecei a chorar lá no meio da montanha, no meio do gelo, estava descendo, e de repente passa uma moça e diz assim, você é brasileira? Aí eu sou, você é? Ela, sou, eu estou aqui na Índia já há 6 meses, eu digo, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Nós somos amigas até hoje. Ela sentou, comprou um caderno para mim, colocou as principais palavras em inglês, né? Me ensinou tudo o que eu podia saber dentro do que era possível e eu rodei a Índia inteira na primeira viagem que eu fiz. Eu já sabia fazer compra com meu caderninho, né? Eu queria perguntar alguma coisa sobre galinha, cozinha, fazia cococó, né? E aí eu me desapeguei daquilo, de repente eu percebia que eu conseguia me comunicar com as pessoas. E não era meu inglês, era a minha energia. As pessoas estavam abertas para mim. Então, as coisas foram fluindo. Percebe? Então, é isso. Não existe um abandono. Mas não existe um abandono quando você está com você. Quando você se nega a andar sozinho, você não está acompanhado. Quando você se nega a estar sozinho, quando você fica insistindo em estar com uma relação ali o tempo todo, você acha que você só existe por causa daquela pessoa, você não está com você. Então você está sozinho.
Mas quando você consegue entender que você está sozinho e que aquela pessoa que está do seu lado é uma parceira ou um parceiro daqueles momentos que vai ficar ali, aquele tempo, aquele trabalho, aquele dinheiro, aquela pessoa, vai ficar o tempo que precisa ficar. Mas você não está só, porque você está com você. Isso é solitude. E quando você está com você, você faz conexões impressionantes relacionadas à criação. Aí você percebe, para uma pessoa que pergunta se você é do Brasil, como assim? No meio do nada, né? Nós estávamos exatamente no mês de abril, na época das monções, tá? Uma época muito difícil, onde não tem, na verdade, na Índia, muito turismo, tá? Principalmente turista brasileiro. Eu estava lá, perdida no meio do nada, e de repente uma pessoa, no meio do nada, me encontra. Por quê? Porque nós não estamos realmente sozinhos. Mas a gente só não está sozinho quando a gente está sozinho. Vocês estão entendendo isso? Você não consegue acessar o Criador se você não estiver com você. Se a sua mente estiver distraída, achando que você depende de alguém, você não consegue ouvir os sinais, você não consegue captar a ajuda que a criação está o tempo todo lhe dando. Porque você é um ser divino. É um ser divino. O tempo todo você é pura eletricidade. Certo? Então não vou me estender muito, né? Porque eu já falei bastante. Eu quero dizer rapidinho uma coisa. Diga, meu amor. Pessoal, você não faz ideia, porque uma das coisas mais maravilhosas que eu conquistei na minha vida, através de você, do que eu vi, daqueles anos que eu passei lá, que não tem aquelas culpas que eu tinha com minha família, minhas irmãs, passou aquilo. É uma felicidade muito grande você viver sem culpa nenhuma. E isso, você me ajudou muito. Aliás, foi tudo que você imagina. Não. Diga, meu. Eu tenho uma pergunta com relação à aceitação e resignação. Eu entendi a questão da aceitação, mas a resignação não consegui ver a diferença. Eu achava que tinha alguma relação. Sim, total. Aceitação é quando você está vivendo algo que você não pode mudar. Não está no seu poder, né? Resignação é quando você pode mudar algo e você resolve não fazer. Entende? Você se tornou uma pessoa resignada. Ah, eu não vou fazer aquilo porque dói muito. Eu não vou mudar porque vai ter muito esforço. Entende? Ah, isso é muito difícil. Entende? Ah, eu vou deixar para que Deus resolva. Entende? Ah, eu sou muito frágil, eu vou deixar que ela cuide de mim. Percebe? Isso é resignação. É quando eu abaixo minha cabeça para a vida. E a aceitação é quando eu levanto a cabeça para a vida e digo, ok, tá tudo certo. O ratinho ficou lá para vocês. Isso. Percebe? Então, foi claro para você? Então, eu vou fazer uma experiência com vocês aqui, tá? Rapidinho. E ela quer que eu fale do retiro, eu vou falar do retiro. O retiro é sábado, certo? A gente tem poucas vagas, na verdade, agora. É uma imersão onde vocês vão viver um pouco disso aqui que a gente está vivendo, só de forma um pouco mais dinâmica, né? Com oficinas, com técnicas de respiração mais avançadas, onde, na verdade, é um mergulho muito profundo, tá? É para quem quer realmente olhar. Deixa eu contar. Diga, amada. A vez que eu conheci já, foi num retiro. E aí, do nada, começou a chover muito, muito, muito. E molhou, inundou todas as minhas roupas, só sobrou uma que eu não podia nem escolher, só tinha ela mesmo para usar no outro dia. Eu deixei tudo no banco assim, para secar, uma vergonha. Aí alguém me ofereceu a barraca, e ótimo, gratidão. Daí quando eu fui no outro dia, acho que foi uma outra vez. Enfim, acho que foi a mesma vez. Aí no outro dia, como se não bastasse, eu coloquei meu óculos assim de um lado, e aí começou a dinâmica, e já estava pequeno, né? Mas aí todo mundo cresceu, e aí meu óculos quebrou. E aí, gritaram, e ele quebrou. E a minha pulseira, eu tinha uma pulseira cheia de pedrinhas, sério. Tipo assim, ela era um nó e uma pedrinha. Só que não era um nó, eram vários nozinhos, uma pedrinha. A pulseira me constituiu, assim, tipo, quebrou as pedrinhas todas, não sei como, porque não nó em cada um. E, tipo, foi pedrinha pra todo lado. E aí eu pensei, uau, isso é energia. E foi essa coisa, né? Tá bom, minhas coisas tudo molhadas, então agora eu posso sair desse controle, né? Eu vi ali e eu disse que vou dar uma chance, né? Pra mostrar que tá tudo bem.
Pois é, engraçado que quem não lhe conhece, né, Gabi, não sabe o quanto você foi ousada nesses últimos anos, né? Acompanhei você um pouco no Instagram, e você saiu andando ali, foi para tudo que é lugar, eu acho que você foi para o Rio de Janeiro, você foi para Chapada, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é que você estava sempre sozinha, né? E para quem não conhece, né, você teria todos os motivos para estar debaixo da alça da sua mãe, né? E você cresceu muito, eu quero te dizer isso, você cresceu muito e eu fiquei muito orgulhosa de você, entende? Muito orgulhosa, porque é muito desafiador para você. O seu elemento que você tem, um elemento ar muito grande, né? Uma pessoa que tem essa energia muito sutil, geralmente as pessoas terminam não conseguindo entender, alcançar muito o que você quer dizer, percebe? Mas você tem muita coragem, percebe? E eu vou dizer uma coisa para você. O homem corajoso não é aquele que não tem medo. O homem corajoso é aquele que tem medo e ainda assim vai. Percebe? E isso é muito nobre em todos nós. Então, você não tem que ser uma pessoa corajosa. Você pode sentir medo, mas você não deixa que o medo te paralise. Entende? E é isso. A gente não vive exclusivamente para ser aceito pelo outro. A gente vive para ser aceito pela gente mesmo. Quando você se aceita, teu universo começa a mudar, sacou? Então, Tá. Agora, senão não dá tempo de mudar, mulher, não dá tempo de respirar, criatura. Fica para a próxima. Então, eu vou contar como, não vou contar não, mas só rapidamente, como as coisas ruins realmente são muito boas. Mas eu vou contar, não vou contar nada. Mas... Certo. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma respiração dinâmica, tá certo? Uma respiração que ela vai causar alguns efeitos no corpo de vocês, mas vocês não precisam ter medo, tá? Ela vai gerar um formigamento, certo? Vai gerar um desconforto, mas o que é mais desafiador é você não se mexer, tá? Não importa o que aconteça, você não deve se mexer, tá? Você não deve coçar a cabeça, ajeitar o ombro, tá? Mudar um pouco a lombar, nada. Não importa o que aconteça. Toda dor, todo desconforto, toda agonia que vier, todo medo que vier, você continua respirando. Tá certo? Não vou fazer ela muito forte, não se preocupem. A gente vai fazer ela até alguns minutinhos, tá? E depois eu vou pedir para que mesmo quando termine a respiração, vocês continuem imóvel, mesmo que vocês queiram muito abrir os olhos ou se mexer, mas vive o desconforto, tá? Que vocês vão perceber que depois que passar o desconforto, você encontra a luz, entende? Aí você vai desmistificar, porque a respiração ela é exatamente que nem a vida. Se você foge dos desafios, você nunca vai ficar livre, leve. E a respiração é a mesma coisa. Se você foge dos desconfortos que a respiração vai te trazer, você nunca vai sentir, na verdade, o seu corpo limpo, tá? É um Kriya simples. A gente vai acompanhar ele com um mantra, tá? Soham, Soham. Então, quando for o Sol, vocês vão inspirar. Quando for o Ham, vocês vão exalar. Quando ele acelerar, vocês aceleram. Quando ele desacelerar, vocês desaceleram. Quando ele for mais rápido, você vai mais rápido. Quando ele for mais lento, você vai mais lento. Agora, tudo isso imóvel, tá certo? Combinado? Então, no So, Ham. So, Ham. Quando ele fizer So, Ham, então. Sopra o ar pelo nariz. Expulsa o ar pelo nariz, tá? A narina vai ficar um pouco angustiada por conta do ar-condicionado, mas depois ela vai passar. Não, você vai ficar só olhando. Tá certo? Você vai ficar com o olho fechado, porque vai funcionar do mesmo jeito para você. Tá bom? Mas você não pode. Não pode. Só pelo nariz. Tá bom? Então, não podem esquecer que não pode mexer o corpo, tá bom? Inspira. Exala.
Exala. Só pelo nariz. Corpo completamente imóvel. Mantém os olhos fechados. Leva o ar para o peito. Esvazia a barriga, o abdômen. Vai levando o umbigo em direção à coluna, botando todo. Enche o peito. Puxa e solta o ar com força. Inspira grande. Se permite vir mostrar para você agora. Puxa com vontade o ar. Se permite puxar, encher o peito. Respira todo o desconforto. Expulsa com força.